Boa tarde, amigos queridos do Cena Livre. Que coisa boa estar aqui novamente. Essa semana eu tive uma experiência tão interessante. Eu fui chamada para fazer uma palestra numa faculdade. E não é, amigos, que não apareceu ninguém. Era aquele bando de cadeiras vazias e eu ao lado ali de 5 palestrantes. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Vamos falar, vamos conversar, vamos fazer aqui como se fosse uma oficina, né? Eu ia falar sobre abuso psicológico, aí eu disse, vamos falar. Comecei a entrevistar todo mundo para poder resumir a história. Aí comecei a entrevistar os palestrantes, a falar, foi tão gostoso, sabe? Eles ficaram bem felizes, foi algo ótimo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Começou a chegar gente, aí começou a encher lá, foi muito interessante, sabe? Aí, de repente, quando a gente vê, tem boa parte da sala completamente preenchida. Depois chegou as amigas do Brega, foi excelente, elas fizeram um showzinho, sabe? Porque, veja, elas poderiam chegar e não ter ninguém, né? Mas aí, de repente, tinham as pessoas, estava todo mundo feliz. E foi uma experiência fantástica. Não é interessante? Mas deixa eu contar para vocês os meandros dessa história toda. Bom, quando eu vi que não tinha ninguém, eu já tenho essa consciência de procurar ser uma pessoa leve e forte, né? Porque não basta ser leve, você tem que ser forte também. Aí eu observava que não estava chegando ninguém, eu tinha chegado cedo, sabe? Aí qual foi a minha atitude? Olha, eu jogo para o universo, sabe? Eu digo, universo, me surpreenda com suas maravilhas. Para mim tá tudo ótimo, sabe? Foi quando eu tive a ideia realmente de pegar os palestrantes e fazer com eles próprios a minha própria palestra, a minha própria oficina, sabe? Eu digo, não, vamos conversar aqui sobre o tema que era o abuso psicológico, como eu já disse. E aí, assim, fica tudo mais leve, sabe? Disse, olha, não é uma perda de tempo nós estarmos aqui, vamos preenchê-lo, né, com alguma coisa positiva, alguma coisa enriquecedora. E aí acabou realmente sendo muito bom. Eu acho que as energias positivas puxam as outras, né? Então, de repente, começou a aparecer gente. É isso, meus amigos. Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente, primeiro, nunca deve guardar expectativas. Se você guardar expectativas, é interessante, como muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, elas não acontecem. A gente se decepciona, entendeu? A gente tem que estar sempre com esse espírito, assim, de leveza, de deixar as coisas fluírem, mas sempre com o pé no chão, sabe? Sempre realmente fazendo alguma coisa ativa, não é? Que foi o que eu fiz. Quando eu vi que não tinha ninguém, eu dizia assim para os palestrantes, né? Digo, vamos conversar aqui, vou falar com vocês, com essas cadeiras vazias. Aí eu disse para uma das palestrantes, eu digo, olha, me diga aí uma experiência, né, sua de abuso psicológico. Aí ela conversou, eu disse, então agora dê um conselho para essas cadeiras vazias, tão novinhas, ainda com tanto futuro pela frente, né? Dentro desse mercado de trabalho. Então, assim, comecei a ver a coisa por um lado bastante bem-humorado, sabe? E aí a coisa foi ficando leve, eu sei que acabou puxando coisas maravilhosas. Outro dia eu estive também em Jericoacoara e fui de ônibus lá, um ônibus maravilhoso, leito, era na época já assim saindo da pandemia, mas ainda tinha as normas de que não podia ter muita gente dentro do veículo, aí estava muito bom, sabe? Mas lá pelas tantas me deu uma fome tão grande, uma vontade de sair do ônibus, porque são umas 6, 7 horas de viagem. Eu me lembro assim que eu disse, não, eu vou me acalmar. E realmente joguei novamente para o universo. Eu disse, o universo me surpreenda com suas maravilhas. E não é que de repente em uma cidade, acho que é Acauã, alguma coisa Acaú, e aí apareceu um maravilhoso castelo, por incrível que pareça, era um restaurante todo customizado, assim, todo decorado em forma de castelo. Era uma coisa magnífica, tinha logo 2 armaduras, assim, ladeando a porta. Dentro, até o próprio banheiro, os toaletes, eles eram de princesa, sabe? Era uma coisa, assim, bem da era medieval, uma coisa espetacular. Então, assim, eu sempre digo que a gente deve conduzir a vida nessa forma leve, sabe? Agora, sempre presente, né? Sempre sabendo o que quer, sempre com propósito, sempre com foco. Se você fizer isso, não guardar expectativa de tudo, tirar o lado positivo, o lado leve, olha, meus amigos, é incrível como as coisas acontecem, como elas vêm de uma forma sobrenatural. Então, assim, vou deixar vocês para esse final de semana meditarem sobre isso.
Levem as coisas com leveza, porque de alguma forma o universo entende e vai jogar para vocês alguma coisa maravilhosa.